A Grace, não sei esse sobrenome, em Juskevich. Para dormir bem, é muito bom ter uma boa conversa com Deus. Em paz eu me deito e logo pego no sono. Quem está dizendo isso é a Carla Silva Santana. Eu não tenho dificuldades para dormir não, mas quando ocorre, eu faço uma leitura, leio especialmente o livro de Salmos. Tá mandando um beijo a todos aqui. ACM Neves. Oi, Wagner. Manda um oi aqui para Força Jovem de Manacapuru, Amazonas. Um abraço para vocês. Estamos todos aqui curtindo seu programa. Vivi Davi Aliandro. Gosto muito de dormir e para melhorar cada dia a qualidade do meu sono, pratico todos os dias atividades físicas, porque procuro me alimentar bem e sempre oro a Deus antes de dormir. Funciona plenamente. Um abraço. Daqui a pouco eu leio mais participações. Eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Fabiano, que é lá do Hospital Adventista de São Paulo, para falar com a gente sobre essa questão da qualidade do sono. Doutor, a gente realmente vive um momento na sociedade que o sistema impõe que a gente durma pouco, né? Que a gente durma pouco, que a gente não faça exercício, que a gente não se alimente bem. É mais fácil viver desse jeito, mas aí os prejuízos são enormes e a gente começou a falar um pouco sobre isso no primeiro bloco. O corpo realmente precisa desse descanso. Completamente, Wagner. Inclusive, como hoje é o dia do abraço, meus pais, cansados dessa vida louca da nossa cidade de São Paulo, resolveram se retirar, mas bem para o interiorzão do Brasil, estão lá no Maranhão e no Piauí assistindo o seu programa. Olha, um abraço! Para o seu Adilson e a dona Neuza Luz. Seu Adilson e dona Neuza, um abraço. E optaram por justamente sair desse estresse. Por quê? Porque essa vida de estresse que nos impõe a cidade grande, ela acaba com a gente. Sim. Em que sentido? O fato de você, às vezes, ter que trabalhar horas e horas a fio no trabalho e levar trabalho para casa, isso quebra completamente o seu ritmo. Isso vai te mandar a conta ao longo dos anos. Hoje, você está aí com 20, 30, 40 anos, no pleno vigor, mas daqui mais uns 10, 20 anos, quando você estiver chegando perto dos 60, o risco é muito grande. Por exemplo, quando você para de dormir, você compensa de alguma forma. A maioria das pessoas compensa comendo. E quando a pessoa come, vai ganhar peso. Geralmente trabalha demais, ganha peso, não faz atividade física. Isso vai fazer com que o indivíduo desenvolva algumas doenças típicas desse estilo de vida estressado. Fica obesa, pode ficar diabética, pode ficar hipertensa e aí começa a ter dificuldade para dormir, porque esse acúmulo de gordura, principalmente na via aérea superior, gera a questão do ronco, da apneia do sono, enfim. É uma avalanche de problemas que podem acontecer por esta imposição do estilo de vida moderno. O senhor está falando sobre essa questão das pessoas que não dormem e acabam comendo mais. A produção separou uma pesquisa aqui, que é da Universidade da Pensilvânia, que as pessoas que acabam tendo privação do sono, elas consomem até 550 calorias a mais no dia do que uma pessoa que tem uma boa noite de sono. 550 calorias é muita coisa, né? É muita coisa. E isso vai 550 por dia. Agora imagine isso ao longo dos anos. Como você citou o estudo da Universidade da Pensilvânia, existem cada vez mais estudos que reforçam isso, de universidades ligadas a entidades religiosas ou não. Estou citando a Universidade de Loma Linda, que é a universidade que começou a fazer isso há muito tempo. E aí, quando o Instituto de Saúde americano, o NIH, começou a perceber que havia um grupo de pessoas separadas numa comunidade americana que vivia, assim, estratosfericamente mais do que a população mundial, falou, o que esse povo faz diferente? E eles perceberam, fizeram um estudo, um follow-up, um segmento de 12 anos, que esse grupo tinha algumas coisas que faziam diferença. Eles seguiram de 1978 a 1990, 12 anos. E esse grupo, uma das coisas que esse grupo fazia mais para viver, em média, 2 anos para cada segredo desse da população, era dormir 7 a 8 horas por noite. Quando o Loma Linda fez isso e algumas universidades perceberam que fazia diferença, começaram a repetir os estudos. E aí, uma coisa levava a outra. O indivíduo que não dorme direito, não faz atividade física, ganha peso e começa a ficar doente. E o contrário, poupa-lhe muitas doenças. Então, por exemplo, esse grande estudo que eu estou citando, que foi o grande primeiro, que foi feito pelo Dr. Fraser em Loma Linda, ele revelou os 7 grandes segredos para se viver mais. Em média, 14 anos a mais que a população mundial. Então, os segredos eram, primeiro segredo, dormir 7 a 8 horas por noite. Segundo segredo, tomar o de jejum de manhã ali, o café logo depois que se acordar. Não inverter, não comer na hora de dormir. Terceiro segredo, fazer atividade física regular. Quarto segredo, manter o peso adequado. Quinto segredo,
não fumar, sexto segredo, não beber. E o sétimo, não ter uma vida estressada. Óbvio, eu dei quase uma forma impossível no cotidiano de se cumprir. Mas simples assim, para cada segredo desse, você pode ganhar até 2 anos na sua idade biológica. Então, eu vou te dar um exemplo simples. Eu tenho 35 anos. Se a minha idade biológica estivesse praticando todos esses segredos, eu pegaria 14 anos e subtrairia da minha idade biológica. Então, 35 menos 14, a idade das minhas células que estão se renovando, que estão se protegendo, estaria ali na casa dos 22, 21 anos. Mas que sucesso, hein? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aliás, o doutor citou aqui, Loma Linda, o pessoal do Vida e Saúde, eu participei disso, inclusive, fez uma série de reportagens lá em Loma Linda, a gente entrevistou, inclusive, o doutor Fraser, com todos esses segredos. Você pode dar uma passadinha no blog do Vida e Saúde, é novotempo.com/Vida e Saúde, você procura lá essa série de reportagens, chama Blue Zone, o segredo da vida. A gente foi até Loma Linda e fez uma série de reportagens lá que é fantástica, inclusive. Doutor, agora o senhor falou sobre quantidade de horas, 7 a 8 horas, né? Exatamente. Esse número serve para todas as pessoas? Tem gente que tem mais necessidade, gente que tem menos, ou as pessoas só não sentem uma necessidade, as pessoas às vezes sentem uma necessidade diferente, mas todo mundo deveria ter essa quantidade. Como que é a regra? Wagner, assim, cientificamente, a evidência mostra que o ideal seriam que todas as pessoas dormissem pelo menos 7 a 8 horas por noite, para que elas estivessem produzindo os neurohormônios necessários para a renovação celular, para o descanso, para que ela tenha energia vital, para que não chegue no outro dia no trabalho com aquela sensação de cansaço, que não dormiu direito, enfim. Claro. Aí fica ali pescando em cima da mesa de trabalho, começa a se entupir de café, Coca-Cola, chocolate, aquela coisa desesperadora para manter a célula acordada. Aí quando chega em casa, que é hora de dormir, aí a pessoa vai para a internet, vai para o computador, enfim, inverte tudo. Existem pessoas que realmente têm menos necessidade de sono, mas essa menor necessidade de sono pode ser gerada por conta desse estilo de vida invertido. O situacional. Exatamente. Se o indivíduo tiver um estilo de vida saudável, e aí vamos voltar lá nos segredos do Dr. Freire, inclusive tem um colega nosso, acho que vocês fizeram um programa, o Everton, estudando isso. Lá no Vida e Saúde também. Exatamente, aqui em São Paulo, com uma população que era vegetariana, enfim. Você percebe o seguinte, quando ele está com um estilo de vida saudável, acordando, fazendo atividade física, trabalhando, se alimentando correto, naturalmente essa necessidade brota. Eu vou te dar, assim, eu estou falando de sono, mas talvez por conta da minha profissão e lidar com pacientes, então eu não tenho o privilégio de poder dormir 7 a 8 horas por noite. E aí o que isso gera na minha vida? Isso gera que quando eu consigo dormir, depois de 3 ou 4 horas de sono, eu estou satisfeito. Porque o seu corpo já está acostumado com essa rotina. Exatamente, mas isso é ideal? Não. Vai ter um preço? Provavelmente sim. Eu procuro me cuidar, fazer atividade física, me alimentar melhor, mas esse é um segredo que eu nunca, acho que desde criança, minha mãe fala que eu nunca cumpri. Então, nunca vou ter os 14 anos a menos na idade biológica. Agora, infelizmente, eu diria para você que isso é consequência do estilo de vida moderno. Mas o ideal, se você tiver um estilo de vida adequado, é conseguir dormir às 7, 8 horas. Mas tem gente que dorme menos e fica bem? Tem. Não é o ideal. Vai ter um preço. Entendeu? Entendi. E aí, até se falando essa questão, mas de repente você não dorme de noite e dorme de dia. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quer dizer que aquele soninho de antes, de a partir de 10 da noite, né? É que é o sono principal. É isso mesmo? Olha só, essas pesquisas, elas mostram que quando o indivíduo... existem hormônios, neurohormônios, que vão controlando essas reações do nosso corpo. Então, Deus programou você para acordar de dia e descansar de noite. Então, nisso, as suas células ficam preparadas. Vou te dar um exemplo. A nossa pressão arterial, quando está raiando o sol, naturalmente ela começa a subir. Para que o indivíduo se prepare para o estresse, para trabalhar, para ganhar o pão dele de cada dia. Quando o sol vai baixando, esses hormônios que fariam, por exemplo, a hipertensão, te prepara para o ataque, para o estresse, para resolver os problemas da vida, eles começam a relaxar. Se você perceber, quando o seu estilo de vida está mais perto do adequado, quando vai dando a hora do pôr do sol, se você estiver tranquilo, dá um soninho. Poucas pessoas percebem porque, às vezes, está lá dentro do escritório, não vê a luz do sol, enfim, perde isso. Mas se você tiver, naturalmente, esses vasos relaxam e começa a haver uma produção de melatonina. Melatonina é um dos hormônios mais importantes, por exemplo, no ciclo de crescimento, junto com o hormônio do crescimento. E isso vai te gerar sono e você vai descansar e as células, cada grupo de célula especificamente, vai poder se renovar. Então, faz diferença, toda a diferença dormir
Vai, antes das 22 horas, que seria para você pegar o pico de liberação hormonal. Agora, eu consigo pegar o pico depois? Consegue, mas não é a mesma coisa. Alguns estudos mostram que talvez próximo da meia-noite. Agora, passou da meia-noite, qual é a diferença básica disso aí, Wagner? É a capacidade que o sono tem de passar por todos os estágios. O sono vai tendo estágios e a gente tem que aproveitar todos esses estágios. Então, cada estágio gera um benefício. Então, relaxamento muscular, vasodilatação arterial, produção de neurohormônios, renovação celular. Então, se o indivíduo ele não tem um sono de qualidade que passa por todos esses estágios, isso vão gerar prejuízo e podem gerar doenças. Agora, olha, são vários os estágios. Eu quero saber o seguinte, será que quando a gente faz mais estágios do que a gente deveria, será que quando a gente dorme mais do que a gente precisa, também será que faz mal? Intervalo, rapidinho, a gente volta já com o seu programa.